Bom, pessoal, né, eu tô aqui numa situação um pouquinho diferente do normal, sem o blazer, né, não fiz a entrada, por dois motivos, assim. O primeiro deles, fim de ano, Natal, Ano Novo, né, tudo fica um pouco mais complicado, um pouco mais corrido. E o canal aqui, a minha vida, não é exceção, né? Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo e principal é que eu estou bem focado na produção dos materiais, na divulgação, no planejamento, né, do novo produto que eu estou lançando, né, no Hotmart Sparkle, o grupo terapêutico Metas. Quem me acompanha no Instagram já deve ter visto alguns posts e tudo, né? Tem novidades vindo aí. Se tu tá curioso sobre como funciona, né, o grupo terapêutico Metas, procura lá no Instagram, né, @psicologia da coisa. Né, underline aquele tracinho assim embaixo. Que lá eu vou estar postando as notícias, fazendo a divulgação, né, desse produto, que a ideia é que seja uma porta de entrada, né, para os benefícios que a psicologia tem a trazer para a população em geral, para a tua vida, né? Então, tô bem empolgado, tô bem feliz e eu ia gostar muito de te ver lá, né, no grupo terapêutico Metas. Mas vamos lá, vamos seguir pro assunto, né, que hoje não é um assunto tão legal, é um assunto pesado. Eu queria falar sobre o julgamento, né, da Boate Kiss, da situação, da tragédia que aconteceu na Boate Kiss. Antes de eu deixar aqui a minha opinião, eu queria falar que eu não tô acompanhando assim muito de perto o caso, porque enfim, não é uma coisa que me faz bem. É uma situação muito triste, as pessoas estão sofrendo bastante ainda por causa dessa tragédia. E pra mim é meio pesado assim, e eu achei que era melhor eu não acompanhar tão de perto, né, essa situação. Mas algumas coisas não tem como a gente não ficar sabendo, né? Então eu sei as informações por cima, assim, e o que eu vejo as pessoas discutindo, comentando, né? Colegas, familiares comentando sobre o caso. Então eu vou falar aqui, mas eu não vou entrar especificamente nos fatos, né? Aqui a minha ideia é justamente trazer uma perspectiva um pouquinho diferente, um pouquinho mais aliada a alguns questionamentos, algumas questões, né, da psicologia em si. Dito isso, vamos começar. O primeiro tópico que eu queria falar aqui, me perguntaram, né, tava conversando e tal, e me perguntaram assim: ah, Léo, mas é saudável isso, ficar relembrando, revivendo, falando de novo, né? Porque é ruim a gente que está acompanhando, que não teve nenhum familiar conhecido, né, que perdeu a vida nessa tragédia. Para nós já é ruim estar relembrando esses fatos, né? Imagina para as pessoas envolvidas, o sofrimento que não deve estar atrelado a isso, né? Esse julgamento. E bom, né? A primeira coisa que eu queria comentar, né? Essa experiência, né, ou melhor, essa tendência a reviver uma experiência, né, que nos gerou sofrimento. Isso é o trauma, essa é a definição, né, desse trauma, é reviver uma experiência que nos gerou um sofrimento intenso, né, e a gente acaba revivendo ela em outras situações de forma indesejada, né, não diferente do caso do julgamento, né, de forma indesejada, né? Então essa lembrança, essa experiência volta, né, e nos faz sofrer de novo. Basicamente essa é a definição do trauma psicológico, né?
O segundo ponto que eu queria abordar aqui, agora já me aprofundando um pouco mais, é com relação à questão da diferença entre justiça e vingança, né? E como a justiça, no que ela pode e quais são as limitações da justiça para nos ajudar a superar um trauma. Primeiro, né? Justiça e vingança. Quando a gente está falando em vingança, a gente tem aí um desejo de fazer o mal a alguém, né? Fazer um mal igual ou maior, né? Que a gente sofreu, sentiu, a pessoa que a gente atribui como culpada, né? Que atribui como sendo a causa desse nosso sofrimento. Vingança, com certeza, né, não é uma coisa boa, assim, e é muito diferente, por exemplo, de justiça. Porque quando a gente está falando em justiça, a gente está falando numa punição, né, principalmente uma questão, pelo menos numa ideia do judiciário aí, né, uma questão de uma punição. E a gente tem que lembrar que a ideia da punição, ela não é causar dor no indivíduo, mas ela é diminuir a chance de que um evento igual ou parecido aconteça novamente. Quando a gente está na psicologia falando em behaviorismo, a gente fala em reforço e punição. O que é um reforço? É algo que aumenta a chance de determinado comportamento acontecer novamente. O que é uma punição? É algo que diminui a chance de um determinado comportamento acontecer novamente. Quando a gente está falando de justiça, né, pelo menos nesse conceito mais amplo de justiça, a gente acaba falando também em punição. E aí a gente precisa lembrar justamente disso, né, que a punição, a função dela é diminuir a chance de que determinado comportamento ou evento, nesse caso, aconteça novamente. Então, a ideia, né, do julgamento, da punição, não é causar um sofrimento ao indivíduo que está sendo julgado, mas sim diminuir a chance que o comportamento, que o evento aconteça novamente, seja por ação desse mesmo indivíduo, seja por ação de outros indivíduos, né? Então aqui a gente vai naquela questão de, né, como é que eu vou dizer, servir de exemplo, né? E eu acho que aí é a principal coisa que a gente deve focar nesse momento, né? Que é como essa tragédia da Kiss e como esse julgamento podem servir de exemplo, podem servir como punição, podem ter uma função de diminuir as chances de que uma tragédia como essa aconteça novamente. Isso é o principal, né, desse julgamento. E eu acho que a gente precisa deixar bem clara essa diferença entre justiça e vingança, porque muitas vezes o ato da justiça e o ato da vingança são os mesmos. O que faz a diferença é a nossa intenção e a nossa interpretação daqueles fatos. E aí a gente precisa ter para nós os conceitos de justiça, punição, né, e vingança bem claros e bem diferenciados. Bom, e por fim eu queria falar aqui, né, até para eu não me alongar muito, na diferença entre informar e entreter, né, eu não lembro a palavra exatamente que foi usada pela pessoa com quem eu conversei hoje, mas aí, essa ideia do show, né, que acontece aqui? Para mim, aí a minha opinião pessoal, a minha interpretação da situação,
eu não acho muito adequado essa questão de fazer stories, ter stories sobre o julgamento, sobre os advogados fazerem, né, jogarem Código Penal no chão, fazerem aquele show, aquele estardalhaço, aquela encenação toda, assim, né? Por quê? Isso me incomoda. Isso me incomoda porque é uma linguagem, é uma apelação clara para as emoções. E a gente sabe que na psicologia, né, antes de a gente ter qualquer julgamento racional, a gente tem um julgamento emocional. Isso foram algumas pesquisas, né, que mostram assim, justamente se a gente é apresentado a um dilema, uma decisão emocional, a nossa decisão emocional, ela é processada e elaborada, né, e se chega num resultado muito antes de se elaborar e chegar numa solução racional. Então a gente brinca, né, que a razão e a emoção é como se elas fossem uma pessoa montada num elefante. A emoção é o elefante e a pessoa montada no elefante é a razão. A razão, ela até tem uma certa condição de influenciar para onde que o elefante vai, mas a principal função da razão daquela pessoa que está em cima do elefante é justificar, entender e contextualizar o motivo pelo qual o elefante foi para a direita ou foi para a esquerda, né? Ou seja, a principal função da razão muitas vezes é justificar uma decisão emocional. E quando a gente faz esse show, quando a gente faz essa apelação, essa encenação, claramente, pelo menos a minha interpretação é que claramente se está apelando para o nosso lado emocional, para essa decisão emocional que acontece antes da decisão racional. E em situações como essas, né, complexas, nem sempre a nossa emoção é uma boa ferramenta para a gente tomar uma decisão. A emoção foi feita para tomada de decisão rápida, simples, né, onde a gente avalia os riscos, onde a gente avalia os benefícios e, pum, toma a decisão em questão de segundos. Né? Quando a gente está com medo de alguma coisa, por exemplo, né? Voa uma bruxinha, né? Uma borboleta, uma mariposa ali e vem para o meu rosto, eu me encolho, essa é uma decisão emocional, né? Uma decisão instintiva. Por quê? Bom, veio um objeto voando no meu rosto, eu preciso proteger o meu rosto, então eu preciso reagir de forma rápida, eu não preciso saber qual que é o objeto que está vindo, né? Se é uma mariposa, se é uma pena, se é uma pedra. Para esse tipo de decisão, a emoção é uma boa julgadora, né? É uma boa juíza. Agora, para decisões como a dessa tragédia da Kiss, a emoção talvez não seja a melhor juíza para o caso. Talvez a gente devesse dar um pouco mais de ênfase para a razão. E quando eu vejo advogados, enfim, as pessoas apelando para esse lado emocional, me incomoda um pouco, porque pessoalmente, né, eu não acho que a emoção seja muito adequada para se tomar uma decisão nesse caso. E aí a gente entra, né, na questão que é justamente o que me falaram, né, foi, bom, é um caso público, as pessoas têm direito a ter informações do andamento, do resultado do caso, né, de como está sendo feito o julgamento, é uma informação pública que
deve ser acessível a todo mundo, né? E ok, concordo, acho realmente importante. Agora, fazer stories, né? Fazer essa... Qual que é a linha que separa a informação desse show, desse entretenimento, né? Dessa comunicação emocional que a gente está vendo aí, né, sendo feita nas redes sociais, muitas vezes até mesmo na televisão, nos noticiários, né, no jornal. Essa linha ela não é clara e ela é bem difícil de ser definida. E eu acho interessante a gente pensar nisso, principalmente, né, quem não está envolvido na tragédia, que está acompanhando aí, pensar nessa diferença, né, entre a informação e esse show, assim. Então, não é uma... que não tem uma solução, uma resposta clara, né, de onde está essa linha, até que ponto isso é benéfico ou não, né? E eu não vou me atrever aqui a tentar definir essa linha, porque seria, eu acho que é muito além das minhas capacidades, talvez da capacidade de qualquer indivíduo sozinho. Mas, querendo ou não, é uma oportunidade de a gente refletir sobre a forma com que a gente se comunica, principalmente com relação a tragédias como essa. Mas o nosso vídeo, ele vai ficando por aqui. Comentários, sugestões, né? Críticas aqui nos comentários, aqui embaixo. É um momento muito triste para todos nós, né? Principalmente para quem perdeu amigos, familiares nessa tragédia, e que a única coisa que a gente pode torcer aqui, né, é que esse julgamento, o resultado dele seja realmente uma punição. Não importa para quem, não importa a dor que isso cause, né, mas faça o papel de uma punição, que é, como eu falei lá no início do vídeo, diminuir as chances de que um evento como esse aconteça novamente.